E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo vamos continuar a nossa viagem na área da bioquímica. Vamos falar sobre regulação do cálcio e hipocalcemia. Vocês sabem quais as origens da hipocalcemia? Não? Então assista esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, ative o sininho para mais notificações e deixem um like. Façam também seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos servir esse vídeo. Então, analistas clínicos que já sentem uma alteração no seu eletrocardiograma só porque desconfiam que o cálcio esteja diminuído. Vamos ver a homeostase do cálcio. A quantidade de cálcio presente no plasma sanguíneo, ela é muito pequena quando comparada ao estoque de cálcio nos ossos. Mesmo no adulto, cálcio nos ossos, ele não é estático. Ele é reabsorvido a cada dia e retorna para o fluido extracelular. Para a manutenção do balanço do cálcio, a mesma quantidade de osso reabsorvido tem que ser formada. A homeostase do cálcio é regulada por hormônios. O principal é o PTH, ou paratormônio, e ele consiste de 84 aminoácidos e é secretado a partir das glândulas paratireoides em resposta a uma baixa concentração plasmática de cálcio livre. O PTH, então, ele promove a reabsorção óssea e a reabsorção do cálcio nos túbulos renais, prevenindo a perda de cálcio na urina. O 1,25-hidroxicolicalciferol, ele mantém a absorção de cálcio no intestino. Esse hormônio esteroide é formado a partir da vitamina D, o colicalciferol, por meio da hidroxilação sequencial no fígado, no carbono 25, e nos rins, no carbono 1. Entretanto, a hidroxilação que ocorre nos rins é dependente do PTH, e por isso a reabsorção do cálcio no intestino depende ainda que indiretamente desse hormônio. O cálcio sérico. Uma pessoa saudável tem em torno de 9,7 mg por ml de cálcio no soro. Aproximadamente metade desse cálcio está ligado a proteínas, principalmente a albumina. A ligação do cálcio à albumina é dependente do PTH e ela está reduzida na acidose, uma vez que as cadeias laterais dos aminoácidos da albumina envolvidos na ligação se tornam mais positivamente carregados, e o cálcio é um íon positivo, né? No caso, um cátion. De modo contrário, a ligação vai estar aumentada na presença da alcalose. Como consequência, a concentração de cálcio livre aumenta na acidose e diminui na alcalose. O cálcio livre, ele é a fração biologicamente ativa de cálcio no plasma. E a manutenção dessa concentração dentro de limites estreitos é necessário para que a função neural, a permeabilidade da membrana, a contração muscular e a secreção glandular ocorram de forma adequada. Como visto anteriormente, as glândulas paratireoides, elas reconhecem a concentração de cálcio livre e o hormônio PTH atua a fim de manter essa concentração constante. Os laboratórios rotineiramente medem a concentração de cálcio total no sangue, isso é, concentração de cálcio livre e ligado à albumina, de modo indistintivo. Entretanto, isso pode trazer alguns problemas para a interpretação de resultados, uma vez que mudanças na concentração da albumina sérica levam a mudanças de concentração do cálcio no soro. Se a concentração de albumina cai, a concentração de cálcio total no soro se torna baixa, uma vez que a fração ligada é reduzida. Já falamos disso no slide anterior. Então, vamos se lembrar que os mecanismos da homeostase para a regulação do cálcio plasmático respondem à fração não ligada e não ao cálcio total. Os pacientes com baixa concentração de albumina no soro têm a concentração de cálcio sérica total abaixo dos valores de referência, ainda que possuam valores normais
para a fração de cálcio não ligada. Esses pacientes não devem ser classificados, então, como hipocalcêmicos, porque a fração não ligada, ou seja, a fração livre, está normal. A fim de solucionar o problema relacionado à medida do cálcio total e garantir, então, que pacientes com baixa albumina não sejam erroneamente classificados como hipocalcêmicos, os bioquímicos clínicos usam uma convenção de cálcio ajustado. A maioria dos laboratórios mede tanto o cálcio total quanto a albumina, e se os valores de concentração da albumina são normais, calculam quanto haveria de cálcio se a concentração da albumina estivesse normal. Esse cálculo ele é realizado da seguinte forma: o cálcio ajustado em miligramas por decilitro ele vai ser igual ao cálcio sérico total, também em miligramas por decilitro, mais um fator de 0,8 vezes 4 menos a albumina sérica em gramas por decilitro. Dessa forma, o valor 4 representa o nível normal da albumina sérica e o fator 0,8 é um valor usado para estimar a variação de cálcio em relação a 1 grama por decilitro de alteração na albumina sérica. É importante ressaltar que essa fórmula é uma estimativa e talvez não seja precisa em algumas situações clínicas específicas. A gente pode dar um exemplo, né? O cálcio sérico com o valor de 9, a albumina sérica com o valor limítrofe inferior de 3,5. O cálcio ajustado seria o 9 mais 0,8 vezes 4 menos 3,5, que dá um cálcio ajustado de 9,4 miligramas por decilitro. Então, a hipocalcemia. Na etiologia, as causas mais comuns de hipocalcemia vão incluir a deficiência de vitamina D. Isso pode se dar pela má absorção ou pela dieta inadequada, com uma baixa exposição solar. Pode levar a desordens ósseas, como a osteomalácia em adultos e o raquitismo em crianças. O hipoparatireoidismo. Ele é uma condição na qual as glândulas paratireoides produzem quantidades insuficientes do hormônio da paratireoide, ou o hormônio não funciona adequadamente. O PTH ele desempenha um papel crucial na regulação dos níveis de cálcio e fósforo no organismo. Portanto, quando ocorre um hipoparatireoidismo, os níveis de cálcio no sangue geralmente diminuem, quanto isso os níveis de fósforo aumentam. Pode ter também a deficiência de magnésio. É uma causa comum em pacientes hospitalares. A gente pode ter a síndrome do osso faminto. A hipocalcemia, acompanhada da hipofosfatemia após uma cirurgia de paratireoidectomia, pode ser grave e potencialmente fatal devido à rápida remineralização dos ossos após uma súbita redução do PTH, especialmente se o episódio se seguir a um longo período de hipertireoidismo primário como com doença grave óssea. O pseudo-hipoparatireoidismo. Nessa condição, o hormônio PTH é secretado, porém ocorre uma falha na resposta ao hormônio pelos receptores do tecido-alvo. E algumas causas raras, como o câncer, a rabdomiólise aguda, pancreatite aguda, intoxicação por etileno glicol ou transplante de medula óssea. Cabe ressaltar também que a doença renal também pode estar associada a esses critérios. Os rins doentes eles podem falhar em sintetizar a 1,25-colecalciferol. As características clínicas. Elas incluem características neurológicas como um formigamento, uma tetania, alterações mentais, sinais cardiovasculares como a anormalidade no eletrocardiograma e também a catarata. E o tratamento. A correção da hipocalcemia, ela envolve, se possível, o tratamento da causa dessa condição. A suplementação com cálcio, ela é comumente prescrita
em desordens leves. Além disso, pode também se administrar o 1,25 de hidroxicolicalciferol ou o metabólito sintético da vitamina D, a 1-alfa hidroxicolicalciferol. Por fim, vamos por uma nota clínica. O sinal de Trousseau, também conhecido como sinal de Trousseau de malignidade ou sinal de Trousseau de Chvostek, é um teste clínico que pode indicar a presença de hipocalcemia. Esse sinal foi descrito pelo médico francês Armand Trousseau no século XIX. E o teste envolve a aplicação da pressão ou inflação de um manguito de pressão arterial no braço do paciente por um período de tempo, geralmente entre 3 a 5 minutos, e se houver uma resposta positiva, vai ocorrer uma contração muscular involuntária, especialmente nos músculos do antebraço e da mão, como o flexor longo do polegar. Essa contração espontânea é considerada um sinal de irritabilidade neuromuscular e pode ser indicativo, então, de hipocalcemia. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.